Então vamos lá. Primeiro vamos começar com a revisão rapidinha aqui sobre fatoração e a primeira propriedade dos radicais, só mesmo para a gente entender o processo até chegar lá na simplificação de radicais. Então vamos lá. Primeiro eu quero trabalhar a fatoração desses dois valores, 80 e 12. Como processo prático, eu vou pegar então esse 80 e lembrando que para fatorar um número, eu só posso dividir esse número por números primos. Como ele termina com zero, eu posso dividir por 2. Então, 80 por 2 vai dar 40, 40 por 2 vai dar 20, 20 por 2 vai dar 10, 10 por 2, 5, e 5 já é primo, só é divisível por ele. Fechou, 5 dividido por 5, 1. Lembrando que fatoração, decompor em fatores primos. Eu divido por um número primo, o seu resultado vem logo abaixo e assim segue a apresentação. Dois valores aqui, dois algarismos diferentes. Eu tive o 2 e o 5. Esses algarismos são registrados. E o que se repete, no caso o 2 se repetiu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, esse 2 fica com expoente 4. Pronto, apresentei 80 na forma fatorada, que é igual a 2 com expoente 4 vezes 5. 12, mesma coisa. Vou decompor por números primos. 12 dividido por 2, 6. 6 por 2, 3. 3 só dá por 3, fechou. Forma fatorada do 12, então, 2 ao quadrado, porque se repetiu duas vezes, vezes 3. Então, a forma fatorada do 12 é igual a 2 ao quadrado, ou elevado à segunda potência, ou 2 com expoente 2, e fechamos. Pronto. Revisada a primeira parte, que é da fatoração, decomposição em fatores primos. Vamos agora para revisar mesmo. Vamos relembrar aí o processo da primeira propriedade dos radicais. O que eu busco na primeira propriedade? Índice e expoente do radicando iguais. Se eles são iguais, nós já conversamos bastante sobre isso em outras aulas, mas o que acontece? Se eles são iguais, há possibilidade da eliminação do expoente pelo índice. Não existe uma raiz sem índice, então me sobra simplesmente o 5. Eu tenho aqui raiz quadrada, né? Porque se não tem índice, eu sei que é 2. Raiz quadrada de 4 ao quadrado. Aí você pode pensar assim, professora, mas por que eu simplesmente corto? Vamos pensar. Raiz quadrada, não precisa pôr, só tô pondo aqui para fazer um comparativo. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4 igual a 16. Agora, raiz quadrada de 16, que dois números eu multiplico, que vai dar 16. Lembrando que esse é o processo de calcular uma raiz quadrada. O número que se repete duas vezes, para dar 16, é 4. Então, o resultado seria 4. Ah, então, lá no começo da história, trazendo aqui, se eu tivesse simplesmente eliminado e chegado no 4, a resposta já era direta, como nós fizemos no primeiro. Agora, nem sempre os números vêm já apresentados com expoente, toda a forma apresentada, fatorada, tudo. Então, no caso, 32, não tem nem expoente, eu sei que é 1. Então, o que eu vou fazer quando o número ainda não foi trabalhado? Vou fatorar, como fizemos aqui na revisão, e eu vou chegar aqui, ó, raiz quinta, a forma fatorada de 32 vai ser 2, com expoente 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou ter aqui, então, 2 com expoente 5. Expoente iguais, simplesmente elimina, o resultado vai ser 2. Então, revisamos também primeira propriedade. Agora sim, vamos lá para a simplificação de fatores do radicando. Primeira coisa que eu tenho que observar, não existe raiz quarta de 80. Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer com que isso seja simplificado, eu consiga trabalhar essa raiz. Qual que é o primeiro passo? Fatorar 80. Nós acabamos de fazer, nós já temos o resultado. Então, o que eu vou fazer? O resultado fatorado de 80 vai ser igual a 2 com expoente 4 vezes 5. 2 com expoente 4 vezes 5 é o mesmo que 80 na sua forma decomposta, fatorado. Aí, observando o que nós acabamos de revisar na primeira propriedade, radicando de expoente igual índice pode ser eliminado
do radical. Então, eu vou ter o 2 vai sair de dentro do radical. Só que o 5, ele não tem expoente igual. Então, o que que acontece? A minha raiz quarta não foi completamente eliminada. Ela continua existindo para o 5. Implicitamente, escondidinho, eu sei que todo número ligado a um símbolo matemático, né, a simbologia, que é um símbolo de raiz, sinal de radical, entre eles são a multiplicação, mas eu nem preciso colocar. Eu já sei que entre valor numérico e símbolo tem multiplicação. Então, pronto, simplifiquei o máximo possível. Agora, visualizando aqui o segundo exemplo, eu tenho raiz cúbica de A com expoente 3, B com expoente 2. E esse A e esse B, professora? Muda bolhufa nenhuma, eu já falei isso para vocês. É o chuchu da vida, não muda nada, não tem gosto, nem sabor, não vai atrapalhar, não vai entrar no meu processo. O que realmente vai ser discutido, ser observado, é o índice e o expoente. No caso aqui, eu tenho índice e expoente do A compatíveis. Há uma eliminação, eles são iguais, então o A vai sair de dentro da raiz. Porém, eu continuo tendo a raiz cúbica de B ao quadrado, uma vez que 2 e 3 não são iguais, então não gera eliminação. E o último exemplo, o 12 está aqui de novo, acabamos de fatorar o 12 na nossa revisão, então eu vou ter uma raiz quadrada, né? O índice é 2, eu não preciso pôr. Vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes x ao cubo vezes y com expoente 4. Ok, fechei aqui. Agora, o que vai acontecer nesse processo aqui? No caso, nos dois primeiros exemplos, eu tinha 5 que tinha expoente 1, era menor do que 4, 2 que é menor do que 3. Agora, o que aconteceu nesse exemplo? Eu tenho uma raiz que, como eu disse, não precisa aparecer, eu só vou pôr para poder fazer uma identificação. O índice é 2. Eu tenho um 2, ok, eu já sei que eu vou eliminar direto. 1 é menor, agora eu tenho dois expoentes aqui que são maiores do que o 2. Então, o que eu vou trabalhar nessa apresentação? Eu vou trazer aqui, então, 2 com expoente 2, não se altera, vezes 3, vezes x com expoente 2, eu tinha 3. Eu tirei 2 para conquistar um compatível. Se eu tinha 3 e tirei 2, continuo tendo x. Porque, olha aqui, bases iguais e expoentes ligados por uma multiplicação. O que eu faço não é somar os expoentes? Então, pensa comigo, se eu tenho aqui, ó, x vezes x, a base é igual, eu somo expoente. O que eu fiz foi desmembrar, porque eu quero ter um expoente compatível com o índice. 2 e 2, sobrou 1. Agora, vezes y, 4, vou tirar 2, porque meu índice é 2, aí ainda sobra 2. Agora, aqui, somando y, expoente 2 por expoente 2 é o mesmo que expoente 4. Fechei aqui a minha apresentação, então. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar tudo que for possível de dentro do radical. Lembrando que o meu índice é 2, que eu vou vir aqui fazendo essa comparação. 2 com expoente 2, compatível, então o 2 vai sair do radical. 3 não é compatível, então o 3 vai continuar no radical porque o índice é menor. X ao quadrado por ao quadrado, o x também vai sair. Fora, nem preciso colocar multiplicação, porque eu sei que essa multiplicação não existe, não preciso colocar. Esse x tem expoente 1, então ele não vai poder sair de dentro do sinal de radical, porque ele não é compatível. Y ao quadrado e y ao quadrado, os dois vão poder sair, então eu vou ter y e y. Isso tudo ligado por multiplicação. E sobrou dentro do meu sinal de radical o 3 e o x. Então, o radical ainda não sumiu completamente. Não há necessidade de colocar o vezes, ok. Agora, observando aqui, ó, 2x vezes 2 vezes x vezes y vezes y. Y e y eu posso juntar, porque eles são iguais, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Como resposta final, então, eu vou ter 2x, y, bases iguais, multiplicação, somos expoentes. 1, fiz esse 1 muito pequeno, deixa eu fazer maiorzinho.
1 mais 1, 2. Raiz quadrada, não precisa pôr quadrado, de 3x. Nossa, professora, então tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Se eu tenho um expoente maior do que o índice, eu vou desassociá-lo conquistando índices compatíveis, porque eu quero simplificar, eu quero tirar o máximo possível de dentro do radical. Eu quero fazer com que esse radical seja o mais simplificado possível, simplificação de fatores do radicando. Então, eu quero tirar tudo que for possível do radical para fora dele. E esse é o processo de simplificação, ok? Agora, do mesmo jeito que a gente tira elemento do sinal de radical, eu posso introduzir. Eu tirei, né? Extrair, eu tirei. Extração aqui quer dizer que eu quero tirar alguém do radical. Agora, introdução quer dizer que eu quero voltar, eu quero colocar de novo dentro do radical. O que tem a apresentação? 3 raiz quadrada de 2. 3 saiu do radical. Para mim voltar esse 3 para dentro do sinal de radical, então eu vou ter o 3 aqui. 2 já tá lá, deixa quieto. E eu vou trazer esse 3. Agora, se ele saiu, é porque ele tinha índice e expoente igual, não era? Não era assim? Aqui, o 4 saiu porque tinha, o 2, perdão. O 2 saiu porque eu tinha o expoente e o índice igual. Então, se o 3 saiu, para ele voltar, ele tem que voltar com o mesmo expoente. Então, eu vou ter aqui 2, e digamos que o exercício me peça para que eu descubra, que eu feche qual que é o resultado disso daqui. Eu não quero simplesmente trazer, eu quero saber o resultado. Então, eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado é 9. Então, eu vou ter uma raiz quadrada de 2 vezes 9, que é 18. Não existe raiz quadrada de 18, então nós fechamos, nós trouxemos a apresentação para dentro do radical. Mesma coisa aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho uma raiz quarta, então quer dizer que o 7 já tá lá, deixa quieto, entre os elementos sempre uma multiplicação, tá? Porque aqui eu digo que tem uma multiplicação entre o 2 e o radical, é um símbolo e um valor numérico, entre eles eu tenho multiplicação, então para dentro vai vir com a mesma operação, multiplicação. Multiplicação, ficou 2 pontinhos, ficou parecendo vezes. É multiplicação. Agora, o 2 para voltar, ele tem que voltar com o expoente compatível. O expoente não, perdão. Índice compatível ao expoente. Então, eu tenho 4 como índice, o expoente vai ter que ser 4 primeiro. E eu vou resolver isso daqui. Então, eu vou ter raiz quarta de 7 vezes 2 repetido 4 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ok. E no final eu multiplico 7 vezes 16 e localizo a finalização. Então, eu vou ter uma raiz quarta de 112. Então, quer dizer que não existe raiz exata, não existe raiz quarta de 112. Mas pelo processo de simplificação, e agora voltou tudo de ré. É como se eu estivesse andando para trás, né? Aqui eu tirei tudo, todo o processo. Aqui eu voltei tudo, todo o processo até chegar no valor numérico direto. Então, esse é o nosso conteúdo, é a nossa brincadeira da vez. Se joga lá. Beijo, beijo.